Olá, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho aqui sobre patologias. E o que é patologia? É uma palavra grega. Patos, doença. Logos, ciência, estudo, né? Ou estudo da doença. Patologia. Algumas patologias são fisiológicas, morfológicas, outras são civis, né? Existem tantos tipos outros de patologia. Eu quero destacar aqui, em primeira mão, pelo menos duas, né? Mas eu quero destacar com você aqui a respeito de uma patologia que tem se desencadeado na vida de muitas pessoas no dia de hoje, né? No tempo em que vivemos, aonde traz muita preocupação, principalmente por nós não termos força tão suficiente para vencer essa patologia, e ela está intrinsecamente ligada no passado de cada ser humano, que é a depressão. O que é a depressão se não excesso do passado? Quando há um excesso do passado, desencadeia na vida da pessoa a depressão. E como vencer isso, pastor? Como eu vou vencer esse excesso? Sendo que o meu passado está ligado a mim em todo o tempo. Queridos, é de suma importância entender de que é bem verdade que nós não vamos conseguir nos desligar do passado, até mesmo porque para nós chegarmos até aqui, houve um passado na história, né, na nossa vida, que foi de suma importância para nós chegarmos até este momento. Só que eu preciso te dar um conselho, que as coisas ruins, como percas, lutas, batalhas que você enfrentou, aonde houve feridas, né, percas de alguém, de um amigo, de um ente querido, de coisas, né, de portas que se fecharam, essas coisas elas devem ficar para trás, até mesmo porque você chegou até aqui e elas precisam ficar para trás, né? Não pode prosseguir a sua caminhada, porque isso vai desencadear em você uma depressão profunda e, infelizmente, acredito, olhando dentro dos seus olhos, pode ser que você não seja uma pessoa tão forte assim que consiga lutar contra a depressão. Somente uma pessoa muito forte espiritualmente, como o apóstolo Paulo, por exemplo, ele lutou contra essa patologia. A Bíblia não cita, mas o indício é quando ele diz que havia um espinho na carne. Nós não conseguimos citar que coisa é essa, que espinho era esse, mas podemos até tentar entender que o apóstolo Paulo está falando de algo do passado, porque em alguns momentos, em suas cartas, epístolas, né, nos livros que ele escreveu, ele vai citar algumas coisas ligadas ao passado que ele viveu. E aí pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser que isso seja uma patologia que desencadeou em sua vida e quem sabe ele não sofria diariamente por causa disso. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, de irmãos, né? A Bíblia não diz que ele matou pessoas, mas a Bíblia diz que ele consentia nas surras, nas mortes de alguns irmãos. Inclusive no dia em que Estevão morreu, estava ali e a roupa de Estevão foi jogada aos pés do jovem Saulo, está escrito. E pode ser que tudo isso, quando vinha à sua memória, né, agora ele sendo servo de Deus, sendo um pregador do evangelho, vivendo na pele, na carne, perdão, aquilo que os irmãos, quando ele era perseguidor, vivia, agora ele está vivendo, e quando ele se lembra, acredito que traz sobre ele aí algo muito forte na vida dele. Mas ele era um homem muito bem resolvido espiritualmente, forte, cheio de poder, e a graça do Senhor se apoderou da vida do apóstolo Paulo e ele venceu esses obstáculos, ele venceu diariamente essas dificuldades que ele enfrentava agora sendo apóstolo de Cristo.
O meu conselho para você que me ouve agora, que está me vendo aí do outro lado, é que você possa lutar, mas em Cristo, contra estes males, contra essa patologia que desencadeou na sua vida. Sozinho você não vai conseguir, lutando com suas próprias forças, do seu jeito não vai ter condição. E outra coisa, queridos, a ciência pode até falar alguma coisa e até receitar para você alguns remédios, ou quem sabe alguns exercícios, né, para que você possa colocar em prática aí, e pode ser que isso não surta algum efeito na sua vida, porque não depende de remédio, de estratégias humanas para que para que você possa vencer essa patologia que se chama depressão, né? Essa depressão você só vai vencer em Cristo. Você só vai vencer quando você ir orar. Você só vai vencer quando você ir buscar a Deus. E o nosso Senhor Jesus, ele é fiel para te abençoar, ele é fiel para te levantar, ele é fiel para lançar fora o passado. A Bíblia diz de que ele, do nosso passado, ele não se lembrará jamais. Deus não é esse Deus que fica resgatando o passado e te lançando na cara, não. É Satanás que faz isso. O diabo, ele faz isso. Deus não. Deus, ele tem um futuro brilhante para você. Deus, ele tem bênção sem medida para você e toda a sua casa. É só você querer. Luta e vença. Em Cristo você pode vencer. Em Cristo você vai vencer. É só você orar. É só você buscar. Porque Cristo, ele tem resposta. A outra patologia, para que a gente não fique tão extensivo aqui na nossa fala, é a ansiedade. E a ansiedade é excesso de futuro. Em contrapartida, a depressão é excesso do passado. A ansiedade, ela é o excesso de futuro. Por que nós ficamos ansiosos? Porque nós esperamos alguma coisa. Porque nós estamos à espera de algo, né? Porque a gente planejou alguma coisa e até o presente momento não aconteceu. E quando nós planejamos é algo futuro, quando nós esperamos é algo futuro. E aí quando dá um excesso de planejamento, um excesso de espera, aí desencadeia em nossa vida uma patologia chamada ansiedade. Quando eu espero no Senhor, eu descanso. Aí eu volto novamente e aqui eu te dou um conselho para que você consiga esperar em Deus, porque tem coisa que Deus não vai deixar você alcançar, e isso é fato. Tem coisas que você planejou que Deus não vai deixar você fazer, isso é fato. Como também tem coisas que você nem está esperando que Deus vai te abençoar. Então, a gente precisa aprender a esperar em Deus. Descansar mesmo. E às vezes você luta, está lutando para conseguir alcançar alguma coisa e não está conseguindo até agora. E Deus está lá dizendo, lá do céu dizendo, rapaz, não é para você alcançar isso. Não é para você chegar em tal lugar. Não é para você encontrar tal pessoa. É aprender a descansar. O salmista, ele diz isso no Salmo de número 40, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. A gente tem que esperar com paciência em Deus. Porque Deus, ele tem a resposta para tudo. O excesso de futuro vai te deixar ansioso. E aí a gente precisa viver um dia de cada vez. Viver o hoje. Aprender hoje, colocar em prática hoje, comer hoje, vestir hoje. Planejar para hoje. Para agora. É certo e não está errado que você faça planos, que você planeje, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que excesso de planejamento, excesso de espera vai te trazer uma ansiedade que não estava no teu plano. E se você não tem e desencadeia isso na sua vida, vai ficar mais difícil ainda você lutar contra uma ansiedade. Aí é onde tem pessoas, né, que toma remédios, né, para controlar a ansiedade, e até hoje esses remédios não têm surtido efeito, até hoje esses remédios não têm, né, curado essa ansiedade, não têm controlado. Aí a pessoa fica à mercê desses remédios, de vez em quando tem, né, algo na sua vida
que é realmente um excesso de ansiedade. Por que isso? Por que isso desencadeou? É justamente porque nós nunca estamos satisfeitos com nada. É justamente também porque nós, às vezes, nós fazemos muitos planejamentos, sendo que Deus, Ele quer uma coisa de nós, simplesmente a nossa vida. Ele quer tudo. Ele quer a nossa vida. Ele quer nos guiar, Ele quer nos direcionar. Ele quer estar no centro. Ele quer ser o controle, Ele quer ser a direção, Ele quer ser o caminho, Ele quer ser tudo isso para nós. Só que chega um momento em que nós achamos que nada está bom, nada está perfeito, nada vai dar certo, tudo tem que ser do meu jeito. Aí eu desencadeio algo que eu não tenho força para lutar contra, e aí fica ruim. Melhor eu parar, descansar e esperar em Deus do que eu desencadear algo em mim que eu não vou conseguir ter força para lutar depois. É sobre isso que eu queria falar com você nessa noite, neste vídeo. Que você possa, em nome de Jesus, deixar para trás o passado e viver o seu presente. Mas que também você possa deixar com que o futuro chegue em sua vida, sem que você corra atrás do futuro. Porque quando você corre atrás do futuro, você desencadeia uma patologia. Quando você vive o passado, uma patologia também é desencadeada na sua vida. Depressão e ansiedade, em nome de Jesus, na sua vida, não mais vai existir. Porque o meu Jesus, Ele tanto controla a ansiedade na vida dos homens, quanto Ele não se lembra do nosso passado. Não me lembrarei jamais do seu passado. Lance fora este mal. Isaías 43, verso de número 17 e 18. Não se lembre mais do seu passado. Deus preparou um futuro brilhante para você, mas que você espere no Senhor e descanse em Deus, porque Deus ele tem bênção sem medida para derramar sobre sua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe.